Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento desta terça-feira, 18 de maio, que é o nosso encontro. A nossa conversa é sobre o dia, mas eu vou começar falando sobre um acontecimento tristíssimo de ontem. Mas antes eu peço que você se inscreva, se ainda não estiver com a gente, e que ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Pois é, gente, eu vou começar com tristeza. Eu fico pensando, quando aconteceu aquele caso dos bebês lá em Saudade, Santa Catarina, né? Eu disse, meu Deus, naquela creche, sujeito matando criança de menos de 2 anos, que crueldade. Depois aquele caso do Rio de Janeiro, também com criança. Aqui em Brasília, uma dupla de mulheres que fez uma operação para trocar sexo com um menino. Meu Deus, coisas horríveis. E agora, ontem, aconteceu e me marcou também, não só pelo fato em si, porque foi na cidade onde estão sepultados os meus pais, meu pai e minha mãe, onde eu morei durante muito tempo. E foi numa BR, Estrada da Produção, BR-386, no mesmo dia em que o ministro Tarcísio anunciou que ia duplicar mais um trecho de Lajeado até Marques de Souza, aconteceu nessa estrada. Eu vi o vídeo, terrível. Uma mulher de 34 anos dentro do carro, a filha de 2 aninhos atrás, ela grava com a filha com o celular. Filha, nós vamos morrer agora, viu? Nós vamos morrer agora, algo assim. Diz para o papai, eu te amo pela última vez. E a menininha faz, não, não, não. E ela bate o carro de frente, de propósito, num caminhão. Ou seja, meu Deus, eu diria egoísmo, talvez, porque ela não pensou. Uma mãe que leva a filha para a morte, ela estava separada há 1 ano do marido, segundo a delegada. E agora o marido encontrou outra, né? Então, essa é a reação dela para culpar o marido da morte da menina. Uma coisa horrível, horrível. Né? Não se importou também com o motorista de caminhão. Né? E mais o carro que veio atrás e bateu também. Podia ter matado o motorista de caminhão que estava na cabine, ela bateu de frente. E não morreu ninguém. A polícia já pediu a prisão preventiva dessa mãe desnaturada, tresloucada. E a criança, gente, saiu com poucas lesões. Foi retirada pela vizinhança que viu o acidente. Agora, como é que fica essa criança? O pai da criança? E essa mulher também, meu Deus. Eu estou contando isso para que a gente, em momentos assim, né, para deixar a cabeça esfriar, essa doença chamada ciúme, né, possessividade, meu Deus, é uma coisa terrível. Eu queria deixar isso registrado aqui, porque é um mal que nos afeta, né, porque está dentro da nossa sociedade. E eu vou aproveitar para falar de maconha, que pega também, que é a tragédia de famílias, dos jovens. Desde que foi liberada nos Estados Unidos, são dados oficiais, liberada nos Estados Unidos, em alguns estados, no Colorado, por exemplo, né? Mais jovens estão usando maconha, liberaram para uso medicinal. Por que eu estou falando isso? Porque hoje evitou-se um golpe, eu diria. Porque houve um projeto de lei para uso medicinal da cannabis, né? Que é a substância da maconha. Maconha ou marihuana ou cânhamo, né? O nome mesmo é cânhamo. E aí fizeram lá um substitutivo, o deputado do PSB, falando em plantio industrial do cânhamo, que tem fibra,
que produz fibra. Eu lembro que eu tive uma discussão com o então deputado Gabeira, que voltou da Polônia com sementes da cannabis, e ele queria plantar aqui para fazer alpargata, fazer mochila com a fibra, e foi apreendido no aeroporto, né? E ele ficou danado da vida. Aí eu fui estudar e vi que lá na Polônia, com clima temperado para frio, o índice, o alcaloide lá, o THC, é baixinho. Aqui em país tropical fica alto, vira realmente entorpecente, né? E está provado que prejudica a sinapse, que é a transmissão de um neurônio para o outro, né? Com o tempo a pessoa vai ficando besta, né? E do uso da maconha, e é a porta para outras drogas também, né? Que vai escravizando a pessoa. Bom, mas aí o que eu queria dizer, lá nessa comissão hoje, aí um deputado, Diego Garcia, que não é meu parente, nem é nome da ilha lá do Oceano Índico, né? O deputado Diego Garcia, parece que é do Podemos, mandou com requerimento, peraí, vamos adiar isso aí, vamos examinar mais essa história aí, que vocês saltaram do uso medicinal para plantio de maconha, plantio liberada, né? Que história é essa? E aí fizeram lá uma votação e não, o seu requerimento foi negado. O presidente da comissão é um deputado do PT, deputado Paulo Teixeira. E aí o deputado Diego Garcia disse, não, peraí, vamos fazer a contagem nominal aqui, a votação nominal dos votos. Uau! Aí não deu, né? Inclusive o presidente da comissão alegou que foi agredido pelo deputado Garcia, o deputado disse que encostou nele, nada mais do que isso, estavam lá batendo boca, mas enfim, foi adiada, transferida para amanhã, tem que ficar de olho nisso, né? Ficar de olho, sabe por quê? Porque é terminativo na comissão, já vai direto para o Senado, como se a Câmara tivesse aprovado. Então, estou mostrando isso aqui para vocês, né? Hoje, segundo dados oficiais, 190 milhões de pessoas no mundo são dependentes, né, da maconha, adidos, como os americanos chamam. 35 milhões desses têm sérios transtornos de saúde. E só para lembrar, o Brasil está comprometido com a Convenção da ONU sobre Drogas e com a Convenção contra Tráfico, que é de 1988, e é delito plantar a cannabis sativa, né? Uso medicinal, tudo bem, tem lá uma substância que ajuda algumas crianças que têm convulsões. Então, queria registrar isso e amanhã ficar de olho, né, nessa comissão. Outra questão, minha gente, olha só, eu falei aqui, né, da Polícia Federal que pediu para o Supremo para poder investigar o ministro Dias Toffoli, segundo delação de Sérgio Cabral, teria recebido da prefeita de Bom Jesus de Itabapuana e do prefeito de Volta Redonda, que estavam cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, teria recebido pelo escritório da mulher dele 1 milhão de um, 3 milhões de outro, né? E deu ganho de causa para o prefeito, para os dois, né? Segundo Sérgio Cabral, né? Está lá na delação. Foi por causa disso que a Polícia Federal pediu. E agora o ministro Fachin proibiu a Polícia Federal de fazer a investigação até que o plenário do Supremo decida, e está marcado para dia 21 o julgamento disso, se é válida a delação premiada do Sérgio Cabral, para ver se ele merece confiança. De repente, esse não merece confiança. Não, talvez não mereça confiança mesmo, mas isso já despertou lá no Senado, pessoal que já estava chateado com a história do ministro Barroso dar ordens ao Senado para abrir uma CPI, passando por cima de outra que estava na frente, né? E esse pessoal agora, Lazier Martins, por exemplo, senador pelo Rio Grande, está querendo, olha, tem a CPI da Lava Toga. Aí eu fico pensando, já pensaram uma CPI convocando o ministro Supremo e fazendo o interrogatório que fizeram hoje com Ernesto Araújo, por exemplo?
aliás, eu queria falar sobre isso também, né? Parece que perdem a paciência. Randolfo Rodrigues parecia que estava perdendo a paciência. A gente fica nervoso porque não sei se ele não entende ou finge que não entende aquela história da carta que foi para o presidente da República, para o ministro do Gabinete Civil, para o ministro da Economia, para o ministro da Saúde, da Pfizer, e uma cópia a Pfizer mandou para o embaixador no Brasil, em Washington, que mandou dizendo, eu recebi essa cópia, mandou para o chanceler aqui. E ele queria saber se o chanceler tinha levado a carta para o presidente. O chanceler respondia, não, o presidente recebeu a carta, eu só recebi uma cópia lá de Washington. E ele insistia com isso e dizia que era gravíssimo, né? Então, e não foi o primeiro, a gente viu várias perguntas ali já contendo a resposta, como é o usual, e contendo já um julgamento, uma sentença. Né? Eu ouvi dizer isso, esse é um crime grave, eu ouvi dizer isso assim, quer dizer, eles já decidem que é um crime grave. Em suma, terminou que o ex-ministro das Relações Exteriores mostrou que compra de vacina não é com ele dava o suporte diplomático, né, em contatos, e não sabia de decisões sobre se comprar 10% ou 40% ou 50% lá do consórcio COVAX e coisas assim, né? Enfim, ele fez uma explanação no início que foi brilhante, né? E confirmou essa percepção que todo mundo tem, né? Que as pessoas ficam pegando, estão acusando a China e tal, porque a China não está mandando vacina porque o governo brasileiro tem preconceito contra a China. Estão acusando a China, na verdade, de fazer retaliação de algo que é sério, que é da saúde das pessoas, né? Eu fiquei muito, muito preocupado quando o senador da Bahia, Otto Alencar, que é médico, chamou os colegas dele de charlatães, né? São charlatãos e tal, e foi por aí, né? Eu acho que se os médicos quiserem fazer comparação, é saber quem salvou mais vidas. Quem salvou mais vidas e quem hospitalizou mais gente, né? Acho que esse é o ponto básico, né? Bom, por fim, eu queria lembrar o que está acontecendo ali, no nosso vizinho do Sul, Argentina. Argentina agora, o presidente Fernandes decretou que não pode exportar carne por um período aí de 9 dias. O principal comprador é a China. E aí, de repente, a China fica sem a carne argentina. Que história é essa? Vai confiar? Né? A Argentina está num lockdown aí, um dos mais longos do mundo, e os resultados são falências, fechamento, pobreza. O preço da carne está caríssimo internamente, porque o peso se desvalorizou, né? E aí ele proíbe a exportação para ver se força a queda do preço da carne, está prejudicando inclusive frigoríficos brasileiros, né? E eu fico pensando, está ali o mau exemplo para a gente não fazer. Aliás, falando em mau exemplo, eu vi hoje um vídeo gravado pelo prefeito de Chapecó com refugiados venezuelanos dizendo que vão ter 30 dias, garantido em 30 dias eles vão ter emprego por lá, mas que trabalhem, porque quem não cumprir aí a jornada de trabalho, não trabalhar direito, vai ganhar passagem de volta, né? E aí ele pergunta se querem voltar para a Venezuela. Não, claro, né? Então a gente tem esses exemplos por aí para a gente evitar que isso aconteça com a gente. De Brasília, Alexandre Garcia.